agradeço, porque sem isso eu não estaria aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, verso 38. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar só um pouquinho no versículo 36, tá? Jesus no Getsênime. Amém? Acharam? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem em uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, aleluia, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Podeis tomar assento. Alguns dias atrás, pastor Renato chegou em mim: pastor, se possível, um copinho d'água, fazendo favor. Pastor Renato veio falar comigo, falou: Júnior, eu queria um ensino para a igreja de como foi o primeiro discípulo, quem foi o primeiro discípulo de Jesus, como foi o discipulado deles. Deus abençoe, irmão, obrigado. Como foi o discipulado deles e o que fazer para se tornar discípulo de Jesus. E orando a Deus todos esses dias, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele revelação da palavra, e estudando, eu não sentia no coração de seguir este caminho. E o Espírito Santo vem incomodando o meu coração para falar: pregue, ensine, fale sobre o meu filho. Igreja, ouvindo a irmã aqui agora há pouco falando e testemunhando da onde ela trabalha, e ela dizendo que ela quer ser mais crente, eu falo para a igreja dou um testemunho pessoal.
A intimidade com Cristo, ela tem que ser diária, ela tem que ser plantada, regada, ela tem que ser cuidada e zelada todos os dias. Alguns dias eu falei aqui sobre destinar o nosso tempo a Deus diário, se fosse para fazer corretamente, e darmos para Ele 10% de tudo que temos, não é só na parte financeira, mas em nossa adoração. Se o dia tem 24 horas, teríamos que dar a Deus 2 horas e 40 minutos, amém? Mas se pudermos fazer isso meia hora por dia, durante toda a semana, a nossa vida como cristão, ela muda completamente. E eu falo, por experiência, o amor de Jesus, o amor de Cristo para conosco é incrível, porque quando eu leio tudo que Jesus fez, em pouco tempo de ministério, porque foi somente 2 anos, eu vou falar para a igreja, treme até o tutano dos meus ossos, eu arrepio do pé à cabeça, eu tenho vontade de chorar, porque eu sei, estudando, lendo e orando, o que esse Jesus passou. A gente sabe, mas a gente não consegue sentir. E eu falo para a igreja que eu tenho 2 sentimentos quando eu leio. Mais adiante aqui, quando fala que ele foi preso, quando é falado que ele é escarnecido, que ele é cuspido, que eles batem em Jesus, torturam Jesus, eu tenho 2 sentimentos. Um é de raiva, perdoa a expressão, porque saber que Jesus sofreu tanto por nós, sem que a gente merecesse, da raiva de saber que ele sofreu da forma que ele sofreu. Eu não sei se alguém aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, né? Ele não foi nem traduzido, se eu não me engano, quando nós assistimos ele. É de arrepiar quando vê aqueles homens batendo em Jesus. Não tem como não se emocionar. Então, e o outro sentimento é um sentimento de alegria, de saber que ele passou pelo que passou, para que nós pudéssemos ter o direito de estar ocupando esses bancos aqui hoje. Igreja, essas cadeiras são de plástico, mas quem pagou essas cadeiras para estar aqui dentro foi um alto preço, inimaginável. E vocês vão aprender hoje. Eu falo para a igreja que eu vou repetir, eu não sei se falei a vez passada, eu não prego, não sou um pregador eloquente, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de estudar livros, eu gosto de estudar teologia, eu gosto de aprender sobre Deus. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E hoje a igreja vai aprender um pouco mais também. Jesus, quando ele foi para o Getsêmani, ele foi com uma ansiedade muito grande. Acima de tudo, Jesus, ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou um ser humano como eu e como você. Como eu, como o pastor Renato, como eu, como o irmão Jair, a irmã Eliane. Então, os mesmos sentimentos que nós temos, Jesus também teve. Apesar de ser um ser sobrenatural, o Pai colocou ele aqui em carne e osso, para que ele tivesse os mesmos sentimentos que nós. E lá na frente, quando ele carregasse as nossas dores, aí sim, carregar todo o nosso pecado, para que pudéssemos participar da remissão dele. Amém? Jesus, ele teve essa ansiedade, porque ele sabia que o momento dele estava chegando. No verso 38, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza. Ele dizendo, e isso vai me acompanhar até a morte. Ali, igreja,
Eu vou falar um pouco mais claro e mais profundo, e a igreja vai entender lá no final da ministração. Ali Jesus já não estava mais sendo Jesus. Aquele homem que colocava as suas mãos e curava. Aquele homem que só de chegar, legião de demônios fugiam. Jesus ali já estava deixando, a igreja não me repreenda, porque a igreja vai entender no final. Jesus estava deixando de ser santo ali. Jesus estava deixando de ser mestre. A igreja vai entender essa situação. Mas Jesus, sabendo da sua condição, o que iria acontecer com ele, poucos instantes depois disso, ele pede para que os seus discípulos, vejam bem, está aqui em todos os versículos que nós lemos, ele pede para que eles vigiem, mas não é o ato de vigiar que nós entendemos aqui hoje, não, era vigiar realmente fisicamente, porque ele sabia que os seus opressores estavam para chegar. Então, enquanto ele estava orando e pedindo e clamando ao Pai, ele falou: olha, fica aqui de prontidão e me avise quando isso acontecer, quando chegarem os soldados para me prender, os sacerdotes, os escribas, porque daqui de hoje eu saio para a cruz do Calvário. É isso que ele estava dizendo. Mas os discípulos estavam cansados, e a tentação que Jesus fala eram para eles e para ele também. Quando ele fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, igreja, isso é forte, isso é tremendo. Na verdade, o Espírito está pronto, quer dizer que ele está pronto para subir. Ele está pronto para exercer o que ele veio fazer, mas a carne é fraca, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar naquelas horas, ele sabia o alto preço que ele ia pagar, ninguém sabia, até os seus discípulos nem imaginavam, porque no final disso tudo não ficou um discípulo com ele, todos fugiram. Ninguém ficou ao lado de Jesus. Vou voltar ao assunto que eu falei. Jesus, naquele momento, não era mais Jesus, já estava deixando de ser Jesus. Espera lá. Quando eu falo que os discípulos fugiram dele, e ninguém ficou ao lado dele, igreja, isso é cada vez mais forte. Eu falei para a Mônica hoje, Mônica, eu não sei nem como eu vou transmitir essa palavra. Nem Deus, nem o Pai, irmã, estava mais ao lado de Jesus. No livro de João, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 16, eu tenho que confirmar, está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, escuta só, igreja, Deus deu o seu Filho, Ele deu. Quando você dá alguma coisa, ela não é mais sua. Quando você dá um presente para o seu filho, é dele, não é seu. Quando você dá uma oferta para a igreja, a oferta da igreja não é mais sua. E Deus deu o seu filho. Então, quando eu falo, e quando eu estou ministrando aqui, é em cima da Bíblia, é Bíblia pura. Não está nada fora do que está aqui dentro. Amém? Então, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Naquele momento, igreja, cada vez mais profundo. Talvez eu até apanhe quando terminar a ministração do pastor. Talvez ele até me bata. Falou: Júnior, como que você me fala uma palavra dessa? Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a primeira oração. Amém? A segunda: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça o quê? A tua vontade.
Olha o nível de ansiedade e o nível de desespero. Jesus estava no corredor da morte. Depois que ele expirasse, depois que ele entregasse seu espírito, ele viveria na glória e estaria vivo por cada um de nós. Como aquele hino da harpa, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Ele está na glória. Ele está na glória porque ele vive, mas naquele momento ele sabia. Na terceira oração dele, e voltando achou outra vez adormecidos, dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora do filho. Ele orou 3 vezes, ele pediu para Deus 3 vezes, passa de mim este cálice. Agora eu vou explicar para a igreja, o porquê passa de mim este cálice. Igreja, o pecado para Deus, ele é o quê? Abominável. O pecado para Deus, na época da lei, no Antigo Testamento, era praticamente imperdoável. Jesus veio para abolir a época da lei. Ele veio nos trazer um grande presente, que é a época da graça. É a época em que nós estamos vivendo. E junto dele, ele ainda trouxe o Consolador, que é o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Amém? Eu quero perguntar para a igreja: divórcio para Deus é válido? Não. Só que Deus também não abomina o pecado. A palavra diz que o pecado para Deus é imundo. E quando Jesus falou para Deus, rogou ao Pai, passa de mim este cálice, igreja, não é porque ele iria passar por toda aquela dor, ele sabia que ele ia, mas não era nesse sentido. Naquele momento, igreja, houve um divórcio entre pai e filho. E eu vou provar para a igreja, versículo por versículo. Houve um divórcio. Daquele momento, Deus não podia fazer mais nada por Jesus, porque dali em diante, ele já estava carregado com todos os nossos pecados. Aí se a igreja perguntar: irmão, você está louco? Você está doido? Falar que isso aí foi um divórcio? Claro que foi. Porque quando Deus deu o seu filho, ele deu em troca por nós. E é muito claro, Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos amou, que ele teve a coragem de dar o filho dele, de deixar o filho dele ser açoitado, tremendo, açoitado, esbofeteado, colocar uma cruz aonde arrebentou o crânio de Jesus. Desculpe, igreja, mas é isso. Não adianta a gente pregar palavras lindas, que Jesus é amor, que Jesus salva. Jesus faz tudo isso. Só que a igreja nos dias de hoje tem que entender que o evangelho custou muito caro, que o evangelho não é brincadeira. Tem pessoas que estão dentro da igreja, obreiros que estão dentro da igreja, porque o pastor falou um lá ou aqui ou lá, já se irrita, já faz birra. Não vou para a igreja, não vou mais ministrar, não vou mais pregar, não vou mais cantar. O evangelho é coisa séria. O evangelho merece respeito, adoração. Quando Jesus fez tudo isso, Pai, eu peço, eu rogo a Deus, para que quando formos para a glória, poder tocar pelo menos a face dele uma vez, e falar para ele: eu te agradeço. Eu te agradeço, porque sem isso eu não estaria aqui. Sem isso eu estaria no mundo de pecado. Sem isso eu estaria mais um andarilho na rua, uma pessoa sem Deus, sem direção, sem rumo.
Eu e minha esposa aqui do lado trabalhando, Deus faz algumas coisas com a gente que não tem explicação. Quando eu falo para a igreja que as almas estão sedentas de palavra, de evangelho, sexta-feira passada, um menino que trabalhou comigo há um tempo atrás, quando eu ainda tinha loja de imóveis, ele chegou em mim e falou assim: Júnior, você está na igreja? Eu falei: filho, eu sou igreja. Eu não estou na igreja, eu sou. Nós somos igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Repita comigo: o Espírito Santo habita em mim. Nós somos o templo dele. E esse menino chegou em mim e falou: Júnior, eu quero me matar. Eu ia enfiar meu carro debaixo de um caminhão. E eu estava vindo de Mandaguaçu para cá, eu ia fazer isso. Eu ia fazer alguma bobagem. Só que daí lembrei de você, lembrei que você era crente. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E naquele momento, eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: eu traí minha esposa. Largamos, separamos, ela teve um relacionamento com outra pessoa, enfim, a minha vida está devastada. Nós voltamos, mas eu não consigo perdoar e nem ela a mim. Ele não é daqui, por isso até que estou contando essa história. Levamos ele para casa, oramos, passamos azeite, para que Deus venha curar as feridas. Largamos aqui na mão de uma funcionária nossa, na hora mais concorrida, na hora mais fechada para a gente, mas Deus em primeiro lugar. E ali estávamos, orando e cuidando daquela vida, daquela alma. Quando foi hoje, é por isso que eu falo que Deus tem os seus meios, né? Mais uma alma que nos serve aqui, que nos fornece alguns produtos, falou: olha, crente, filho de crente, esposa crente, filha, olha, gente, por isso que eu falo, evangelho não é brincadeira. O povo está brincando com Deus. O povo não mede as consequências. Quando a gente fala que Deus vai pesar a mão, nós falamos errado. Deus não pesa a mão. É nós que saímos debaixo dela. O irmão falou que agora há pouco, que às vezes sai debaixo da asa. Nós não podemos fazer isso. Aonde a mão do Senhor estiver, nós temos que estar embaixo dela. E mais uma alma veio falar com a gente e falou: olha, minha esposa chegou em casa sábado e disse que não me ama mais e foi embora. Filho de crente, crente desde o berço, não é crente convertido, não, é crente nascido dentro da igreja. Mas o que eu quero dizer é que as almas estão sedentas. A palavra de Deus nunca foi tão desejada como está sendo agora, mesmo que as pessoas não saibam. Porque o mundo ali, para fora da porta deste templo, é só aflição. É só coisa errada. O que o mundo oferece não é coisa real. É o que vai te levar para o buraco, o que vai te levar para o inferno. Então, pessoas estão brincando com Deus. E se elas soubessem o profundo do que Jesus fez, se isso entrasse no coração de cada uma, oh Pai, essa igreja vivia cheia, não teria lugar para tanta gente. Então Jesus, quando ele fala para Deus: passa de mim este cálice, houve ali um divórcio entre pai e filho, porque
Jesus teria que passar por aquilo, daquele momento em diante, sozinho. E foi assim até a cruz do Calvário. A partir do momento que ele orou e disse: dormi agora e repousai, que eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aí chegou Judas com os principais de Jerusalém para levar Jesus. Quando achamos que já aconteceu tudo, tem aquela velha história: nada está ruim que não possa piorar. Jesus, no capítulo 27, versículo 29, diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Igreja, engraçado que o pastor Renato pediu para mim: fale sobre discípulos. Como ouvindo uma palavra dessa, ouvindo o que aconteceu com Jesus, o que ele passou, como não se tornaram discípulos? Como não ser um homem, uma mulher que serve a Deus fielmente todos os dias? Como não ser um homem, uma mulher que o adore em espírito e em verdade todos os dias? No capítulo 27, versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. Eu vou seguir mais adiante, igreja. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e os levaram para ser crucificado. Lembra que eu falei sobre o divórcio entre pai e filho? E falei para a igreja que eu provaria dentro da palavra? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, isto é, Deus meu, por que me abandonaste, Pai? Igreja, ele realmente estava. Deus, aqui na palavra mesmo, Jesus falou para Pedro: você acha que eu não tenho condições de invocar o Pai e Ele mandar um exército de anjos e me livrar disso aqui? Ele tinha esse poder. É filho do homem, ora, mas tinha. Lá no livro de Gênesis, quando Deus fala assim: façamos o homem conforme a minha semelhança. Mas ele usa a palavra no plural. Pode procurar depois, lá nos primeiros versículos de Gênesis. Ali já estava a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Todos estão entendendo? Quer dizer então que ali houve uma conversa, uma discussão entre os três. Façamos. Eles combinaram de fazer daquela forma. Deus é a última palavra. Jesus é amor, Deus justiça, Espírito Santo misericórdia. Eu falei sobre isso. Mas toda decisão é tomada entre os três. Senão não teria o porquê existir a Santíssima Trindade. Amém? Então, quando Jesus realmente mostrou que o Pai já não estava mais ali com ele, e ele falando para Pedro: Pedro, para com isso, porque a minha hora chegou e tem que ser assim. O profeta Isaías foi usado para profetizar sobre isso. Os maiores profetas do Antigo Testamento estavam ali já. Todas essas palavras, que o mestre seria crucificado e morto dessa forma. Amém? E logo um deles, eita, Jesus amado, palavra dura. Jesus estava ali crucificado, pronto, igreja, para entregar seu espírito. Ele já não tinha mais força.
Ele já teve o seu crânio quebrado, perfurado, as suas mãos e seus pés furados, com pregos enormes, já tinha sido escarnecido, as suas costas, carne viva. Ele não tinha nem sangue mais, para falar bem a verdade. Aí, logo quando ele fala aquilo, Deus, por que me desamparaste? Logo um dos soldados tomou uma esponja, a embebeu de vinagre e pondo numa cana deu para Jesus fazer o quê? Beber? Foi? Amém. Igreja, naquela época, os soldados romanos dominavam aos redores de Jerusalém. Amém? Os banheiros, pastor Renato, me perdoe, os banheiros que os soldados e que o povo romano usava, não eram os mesmos banheiros que os judeus usavam. Os banheiros públicos, para que os soldados romanos, e tinham vários deles, usarem, era só deles. Quem aqui do tempo mais antigo vai lembrar daqueles, quando tinha no sítio, mitório? Amém. O deles, além de ser mais ou menos daquela forma, por trás da latrina passava um cano de água aberto, corrente, água corrente, e eles levavam em suas parafernálias, do lado da bainha da espada, um recipiente para guardar uma esponja. Aí, irmão, isso não está na Bíblia, não, está em qualquer livro de história que vocês procurarem. Procura história romana antiga e a gente vai achar isso aí. Eles pegavam essa esponja, quando eles faziam as suas necessidades, molhavam aquela esponja e se limpavam. É a mesma esponja que o soldado deu para que Jesus molhasse a sua boca. Quando nós achamos que Jesus tinha passado por tudo, escarnecido, o crânio encravado com a coroa de espinhos, tortura, apanhou até dizer chega. Antes, irmã, eu achava que a pior humilhação que Jesus devia ter passado não foi nem isso, foi o cuspe na cara. Porque se você leva o cuspe de uma outra pessoa, é uma degradação, é uma humilhação tremenda. Mal sabia eu que eu não sabia de nada. O soldado ainda vai e faz aquilo. Não, então aquela esponja não estava somente com vinagre. Eu peço para a igreja se colocar em pé. Esse mesmo Jesus morreu por mim e por você. Às vezes nós achamos que a noite de Santa Ceia não é o caso hoje. É uma noite de alegria, uma noite que nós vamos, mas também é uma noite que para Jesus não é uma noite de alegria, porque Ele passou por essa dor. Ele passou por essa dor para que eu e você tivéssemos a grande oportunidade, a grande honra de estarmos aqui. Essa semana eu escutei uma irmã falar, não é dessa igreja. Ela vem limpar a igreja onde ela congrega uma vez por semana, irmã Eliane, essa irmã. Esses dias atrás ela foi limpar a igreja doente. A pastora pegou e falou para ela: irmã, não vai, você está doente. Ela falou: irmã, não é sempre que eu tenho a oportunidade de limpar a casa do Pai. E quando eu estou lá dentro limpando a casa dele, eu penso comigo, palavras dela, olha que honra, eu estou limpando a casa de Deus. Essa oportunidade não se compra. Não. A gente não merece. Mas Jesus nos deu. Pagou um alto preço para que eu e você estivesse aqui.
participando deste lindo culto, desse lindo momento de adoração. Saber que Ele passou por tudo isso e às vezes esquecemos, saímos debaixo da sua asa, deixamos de adorá-lo, deixamos de crer, começamos a fazer coisas que não agradam o coração de Deus, e mesmo assim Deus fala: filho, eu estou aqui, não faça isso, olhe para a cruz, olhe para o meu filho, olhe o que Ele fez por mim e por você. Ele pagou um alto preço, e esse mesmo Jesus se faz presente aqui esta noite. Hoje, firmado um compromisso, edificando um altar, colocando na frente dele os seus filhos aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quero chamar o pastor Renato aqui na frente. Todos aqui são da casa? Todos aqui são crentes? Todos? Amém. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui essa noite tem a vontade de firmar um compromisso com este homem que foi pendurado, que foi maltratado, que foi cuspido? Jesus não morreu, igreja. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele foi morto. Ali fala que ele expirou e que entregou o seu espírito. Mas foi preciso que ele passasse por aquilo. Agora eu pergunto para você, igreja, nós já estamos vivendo a vida eterna. Aqui é só uma passagem. Para onde nós vamos, só depende de cada um de nós. Só depende das nossas atitudes, do tamanho do nosso compromisso, do tamanho da nossa fé. Como está o altar de Deus na vida de cada um de nós? Aonde está edificado o seu altar? Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui essa noite, erga a mão por gentileza, quer firmar um compromisso com Deus? Quem aqui essa noite quer edificar um altar com Deus? Eu quero. Igreja, eu estou perguntando. Quem aqui quer edificar um altar com Deus? Amém? Amém? Eu quero toda a igreja. Vem aqui à frente, pastor Renato, a irmã Eliane, faz favor, nós vamos orar por cada um que se faz aqui presente.